Bom, analisando agora, Fortaleza 0, Ceará 1. Grande vitória do time do Vozão. Fortaleza com um homem a menos desde o primeiro tempo. Felipe foi expulso, mas no fim das contas venceu. Aquela pergunta básica, né? Não vou perguntar se foi justo, mas vou perguntar. Venceu o que foi melhor, o que jogou mais para garantir essa vitória? O Ceará realmente fez por merecer esses 3 pontos que colocam o Ceará agora na 15ª colocação, Hugo do Vale? Venceu o mais eficiente, Caio. A gente pode dizer isso, né? O Fortaleza que, desde o começo da partida, assim como o Ceará, e a gente falava sobre isso, né? Buscavam mudar a situação no Campeonato Brasileiro. São 2 times que vêm fazendo uma campanha muito maravilhosa dentro de competições sul-americanas que a gente jamais imaginava nem participar. O Ceará, pela Sul-Americana, 100% de aproveitamento e está na próxima fase, enfrenta o The Strongest, da Bolívia, né? E o Fortaleza passa na fase da Libertadores de América e tem como o seu próximo adversário Estudiantes. Mas o Campeonato Brasileiro é um desastre, a gente pode dizer isso. Ceará na zona de rebaixamento, mas com 7 pontos. O Fortaleza na lanterna, com 1 ponto. E a gente falava, esse jogo vai ser muito intenso. Até porque Vojvoda não sabe jogar para trás, não sabe jogar recuado. E o Dorival tinha mandado a campo uma escalação que ele queria ganhar o jogo. E a gente falava sobre isso. Só que começou a partida. E como o clássico tem sempre nomes, né, Caio? Tem sempre algum jogador, ou sem ser jogador, que se destaca. Nesse clássico teve 3 nomes e eles estiveram dentro do campo. Primeiro, o Felipe, que para mim, particularmente, é o melhor jogador do futebol cearense. É um jogador que tem muitas qualidades, mas também tem pontos de melhoria. E o temperamento é um deles. E fez com que o Fortaleza ficasse altamente prejudicado dentro do jogo. Pelo que fez, pela expulsão e pelo que se tornou o Fortaleza depois da saída do Felipe, que é um jogador de armação de jogadas, é o organizador da equipe do Fortaleza. Sempre falei, ele joga ao lado de um volante que marca. O Hércules tem até uma qualidade na saída de bola, mas aí é matemática. São 10 jogadores contra 11. E o Ceará até se assustou com isso, na minha opinião, no primeiro tempo, porque não avançou da forma como deveria avançar. Esperou mais ou menos aí os 10 minutos de acréscimo. Parece que aquela placa que subiu acordou a equipe do Ceará, dizendo que faltam 10 minutos, ainda é o primeiro tempo e vocês têm um jogador a mais. E aí começou a movimentação do outro nome na partida, que é o Vinícius. O Vinícius, que é muito polêmico, teve no show do Safadão, fez algumas coisas que a torcida do Ceará não gostou, mas enfim, é um jogador decisivo, ele gosta do clássico, ele gosta dessa rivalidade, ele gosta de aparecer nesse momento. Desde antes do clássico que começou a falar e mostrar sobre um tratamento que estava fazendo. E ele hoje foi o jogador que mais se movimentou, foi o jogador que realmente apareceu para o jogo, e aquele jogador que a gente sempre fala, nos momentos difíceis tem que aparecer. Muita gente fala de pipoca, né, em relação ao Vinícius, mas hoje ele fugiu disso e deu um passe magistral. Não tinha sido o primeiro, ele já tinha feito isso no lance do Lima, na bola no travessão. E num lance magistral, repito, ele deixa o terceiro nome do clássico sozinho para poder chegar e fazer o gol que decretou a partida, decretou o resultado e deu a vitória ao Ceará, que é o Clebão. Esse cara que humanamente a gente fica pensando como é que é a vida desse cara no dia a dia. É um cara que sofre muita coisa nas redes sociais, até no jogo, mas ele se mantém compenetrado. E hoje, mais uma vez, no momento mais importante, no momento que mais precisou da concentração do Kleber, ele foi lá, dominou a bola depois de um passe magnífico do Vinícius e jogou para redes, colocando o Ceará à frente do placar. Depois disso, veio o segundo tempo. A gente achava que o Fortaleza vinha mais decisivo, não veio. Veio com a mesma formação. Ceará também fez algumas modificações porque estava muito amarelado dentro do campo com seus jogadores. Mas ficou parelho, mesmo o Fortaleza com um jogador a menos. E aí veio as modificações. O Ceará se mostrou competente, se mostrou regular e se mostrou concentrado dentro da partida. Já o Fortaleza mostrou ainda alguns momentos de desorganização, de nervosismo, que foi o que fez
com que o Fortaleza perdesse o clássico. Não estou dizendo que foi só por isso, mas a concentração hoje falou mais alto para a equipe tricolor, que fica numa situação muito difícil, mas muito mesmo. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, aquele jogo que tinha, por exemplo, a menos, agora não tem mais. Se igualou tudo e continua com 1 ponto, continua na lanterna, continua na situação que se vencer não sai da lanterna. Então, é preocupação, mas longe, muito longe de pensar em tirar o bicampeão do Nordeste, o tetracampeão cearense e o treinador que colocou o Fortaleza na próxima fase da Libertadores. Assim como o Ceará, que ganhou hoje, saiu da zona, está na 15ª colocação, mas precisa rever os conceitos dentro desse mesmo Campeonato Brasileiro. Então a gente fica no aguardo do desenrolar daqui para frente, como vai ser para Ceará e Fortaleza. Só quero agradecer a Ceará, a Fortaleza, ao torcedor do Ceará, ao torcedor do Fortaleza, que esteve aqui com a gente no Torcida Cal, que esteve no estádio, proporcionando aquela festa maravilhosa e os jogadores um jogo maravilhoso. Sou abençoado por estar aqui. Espetacular, nós somos. E aí a gente olha para a tabela de classificação, aquela situação, não espere por tempo ruim não, né? No início do campeonato todo mundo diz, não, mas tem um jogo a menos, não, é início, olha aí. Já vamos para a 9ª rodada, e a 9ª rodada é contra o Flamengo. Fortaleza pega o Flamengo no Maracanã, transmissão da Torcida K. E o Ceará pega no sábado, o jogo do Fortaleza é domingo, né, às 4 horas da tarde, e no sábado, 7 da noite, tem Ceará e Coritiba, pela 9ª rodada da Série A. Agora vamos apontar o dedo, escolher, né, o Hugo do Vale, no caso, escolhe quem foi melhor, quem foi pior no jogo de hoje. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da Torcida K. E aí, Hugo do Vale, pra você, o melhor do jogo? Cara, não tem como fugir, né? Eu poderia colocar até o Kleber, que é o autor do gol, mas eu não gosto muito disso. Nem sempre quem faz o gol é o melhor da partida. Então eu acho que o melhor da partida hoje foi o Vinícius. Faço muitas críticas a esse jogador, mas quando ele é decisivo, ele quer jogar bola, ele sabe jogador. É um jogador de poucos toques, mas que ele realmente define. O gol foi do Kleber, mas a jogada espetacular do Vinícius definiu o clássico. Maravilhosa. Para ter uma citação, né, de honra para o Clebão, eu vou voltar no Clebão, melhor do jogo, né? Para ele ter um votinho também. Clebão é tão criticado, rapaz, e ele realmente teve a categoria ali e a frieza, né? Tá evoluindo o Clebão, mostrando o bom futebol que ele é capaz de apresentar. Sequência, né, cara? É verdade. E o Sequência, né? E o pior do jogo, hein, Hugo do Vale? Cara, eu vou de encontro àquilo que eu defendo demais, né? Eu sou fã do Felipe, né? Eu gosto muito do número 8, porque é o jogador dentro do campo que organiza as jogadas, que dá amplitude ao jogo, que faz o desafogo. É um jogador mais importante do que o 10 e talvez o 9. Então, o Felipe hoje prejudicou demais o Fortaleza. Demais. Então, para mim, hoje o pior do jogo foi o Felipe. Também concordo. Felipe melou a vara, viu, Felipe? Expulso logo no primeiro tempo, aí comprometeu toda a estratégia também do Fortaleza. Esses são os comentários, então, de Hugo do Vale, aqui na Torcida K.